Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia, e eu acho que o tema mais relevante dessa semana foi exatamente o PIB que foi divulgado no último dia 30 de novembro. A gente chegou a comentar um pouco sobre ele lá no relatório de membros Gold, e eu acho que tem algumas questões que são importantes a gente tratar aqui, inclusive para trazer a informação para os nossos investimentos em bolsa de valores. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente lembrar que o PIB nada mais é do que Produto Interno Bruto. Então é uma forma, e pelo menos a melhor forma até hoje, que descobriram de medir o crescimento da economia. O crescimento da economia é importante porque quando as empresas têm um ambiente macro mais saudável para crescer, elas têm maior facilidade de crescer. É claro que durante o período da recessão a gente teve algumas empresas que cresceram, então a gente pode citar aí, por exemplo, a Lojas Renner, a gente pode falar da Fleury, a gente pode falar inclusive até da Croton, que agora já está numa situação um pouco pior, então quer dizer, ela cresceu durante a crise e agora ela tem uma situação um pouco pior, mas é importante a gente citar que existem empresas que crescem na crise, assim como tem empresas que quando o mercado vai bem, ela acaba que não cresce também. Mas normalmente o crescimento da economia alavanca a maior parte das empresas que estão negociadas na Bolsa de Valores. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente ver aqui nessa tabela, que essa tabela é própria do IBGE, a gente vê aqui que no terceiro trimestre de 2018, a gente tem um campo na tabela que chama série encadeada. Então, o Plano Real começou lá no terceiro trimestre de 1994, o IBGE botou no início de 1995 uma base 100. Então, todos os PIBs estavam na base 100. Então, o PIB de agropecuária estava na base 100, PIB da indústria, o PIB dos serviços, e tudo isso estava na base 100. E hoje a gente vê aqui que a agropecuária está em 209, tá? A indústria, por exemplo, está em 138, então quer dizer, a indústria cresceu muito menos do que a agropecuária e muito menos também do que o PIB aqui, ó, que está em 169. Os serviços cresceram 176 no total. Tá? O que cresceu mais aqui, olhando pela ótica da oferta de produtos? A gente tem aqui 299 informação e comunicação. O que cresceu menos? Cresceu menos aqui, ó, indústria de transformação e construção. É engraçado, inclusive, ver que a indústria teve um resultado muito ruim, né, de 138. E o que salvou a indústria? Exatamente as indústrias extrativas. Então a gente vê que o Brasil continua sendo um país que é prioritariamente de commodities, né? As commodities cresceram muito nesse período, o Brasil não conseguiu se industrializar e o Brasil continua sendo um exportador de matéria-prima. Como é que eu sei que ele é um exportador? Ó, porque a exportação cresceu 331. Essa parte de cá já é pela ótica da demanda. Quem demanda os produtos que são ofertados pela indústria, pelos serviços e pela agropecuária? São as famílias, o governo e são as próprias indústrias comprando máquinas, equipamentos para conseguir produzir mais ainda no futuro e para conseguir crescer depois, que é exatamente essa formação bruta de capital fixo. E a gente vai falar muito sobre isso porque ela cresceu bastante. Se vocês olharem aqui, ó, de 138 para 153 foi uma das surpresas exatamente dessa nossa série aqui. Tá? E outra coisa que é interessante a gente mostrar é o seguinte, na agropecuária, muita gente não sabe que em 2017 o Brasil conseguiu crescer graças exatamente à agropecuária, porque a agropecuária teve um crescimento estrondoso que a gente ainda vai ver e a gente consegue ver ela nesse gráfico aqui. Só que ela tem uma sazonalidade muito grande. A gente percebe que o primeiro trimestre dela é muito bom e depois vem o segundo, terceiro e o quarto cai. Aí primeiro trimestre muito bom, o segundo, terceiro e quarto cai. Aí aqui a gente vê que 2016, durante a crise, foi o único ano que ela não conseguiu bater o ano anterior e depois os outros estão crescendo aí, se bem que 2018 também não bateu o ano anterior. Então a gente percebe que já teve uma queda nessa safra, mas essa alta aqui de 2017 foi bem expressiva. E aí o que acontece? O quarto trimestre costuma sempre ser ruim, ó.
O quarto trimestre está sempre abaixo do 150. Então isso explica um pouco por que empresas, por exemplo, como a SLC caíram tanto. São empresas que nesse período elas acabam registrando resultados mais fracos um pouco. Aí outra questão que é importante também é a gente ver a taxa trimestral. Tá? O que significa a taxa trimestral? É o PIB desse trimestre com relação ao PIB ao mesmo PIB do trimestre do ano anterior. Então seria o terceiro trimestre de 2018 comparado com o terceiro trimestre de 2017. É uma das métricas que o mercado mais usa, é exatamente essa. E quando a gente pega aqui o terceiro trimestre de 2018, a gente vê que tem dois números aqui que chamam a nossa atenção. Um deles é a importação, 13,5% de alta, e isso tudo já é descontado a inflação, como o PIB é calculado. A única das planilhas aqui que não é descontada a inflação é de valores correntes, e a outra aqui, formação bruta de capital fixo, 7,8%. É bem interessante a gente perceber isso, porque se a gente olhar aqui no histórico, pelo menos dos últimos 6 anos, a gente vai ver que a formação bruta de capital fixo estava bem em baixa, inclusive pegou valores negativos por muito tempo. Tá? Ela não chegava nesses patamares aqui há muito tempo. E a gente já explicou que a formação bruta de capital fixo nada mais é do que as empresas comprando bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos para produzirem. Tá? Inclusive, para vocês terem uma ideia, saiu também recentemente agora a pesquisa industrial mensal do IBGE, que eu vou colocar aqui para vocês verem, e vocês vão perceber aqui que bens de capital na variação percentual com o mês anterior, né, quer dizer, igual ao mês do ano anterior, ó, outubro contra outubro, ó, deu 10,7% de alta. Então as empresas estão investindo muito em aumentar a capacidade produtiva delas. Tá? E acumulado no ano a 8,7%. Vocês veem que os outros aqui eles não estão num patamar tão grande. O que ainda chega a acompanhar aqui seria bens de consumo duráveis. Tá? Os bens intermediários são bens que as empresas produzem, mas que vão servir para uma outra indústria produzir, ou um bem final, que é aquele que a gente consome, ou outro bem intermediário. Então, por exemplo, o aço é um bem intermediário, porque ele é produzido e é usado por uma indústria para aí sim produzir um automóvel, para produzir alguma coisa da construção. A borracha, por exemplo, é um bem intermediário, dentre outros. Mas voltando aqui ao nosso assunto, a gente tem aqui, ó, do lado de cá, o PIB da construção. E a gente vê que a construção, por exemplo, é um setor que chegou numa inflexão aqui, inclusive na carteira do YouTube a gente botou a direcional exatamente 1 ou 2 trimestres aqui depois, porque a gente percebeu isso. Tá? Inclusive quando deu essa alta aqui, a gente imaginou que aqui já seria a saída aqui para o máximo e não aconteceu, voltou um pouco, mas agora a gente já percebe que está começando a subir e deve ir para o positivo. E por que eu peguei o PIB da construção? Porque foi o único que ainda está negativo. Então o único comparado ao mesmo trimestre do ano anterior é o único que ainda está negativo, é a construção. Mesmo assim a gente vê uma tendência clara aqui de alta e a gente vê que a volatilidade da construção é muito maior. Né? Na época boa ela chegou a crescer 20% de um ano contra o outro e na época ruim ela caiu aqui 12, 13% de um ano contra o outro. Outra tabela que eu gosto muito de usar é essa acumulada de 4 trimestres. Então, por exemplo, se a gente pega 2018, terceiro trimestre, a gente está somando o quarto trimestre, o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre de 2018, né, o quarto trimestre de 2017, e comparando com a soma do quarto trimestre de 2016 mais o primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2017. E assim por diante, sempre pegando os últimos 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores. E aí a gente tem aqui ó, o PIB da indústria. Tá? E olha só como ele estava em queda aqui e ele volta a subir. A indústria que a gente viu que teve muito problema. E a gente tem aqui o nosso PIB. A gente vê uma correlação muito grande do PIB da indústria com o nosso PIB nacional. E como a formação bruta de capital fixo está crescendo, as indústrias não estão fazendo investimento a troco de nada.
muito provavelmente esse PIB da indústria aqui vai pegar e vai subir aqui ao longo do tempo, o que mostra esse otimismo da maioria dos analistas. Uma coisa que é importante a gente perceber é o seguinte: a gente viu que as importações subiram muito mais do que as exportações, né? Que é esse gráfico aqui também, que é a mesma coisa lá do outro anterior. Né? E é muito interessante a gente observar porque existe um consenso, né, nas pessoas que falam assim: ah, quando o dólar sobe é bom para as exportações, porque aí o Brasil vai ficar mais garantido no exterior. Então ele consegue vender os produtos dele por um preço mais caro, ou pelo menos ele fica competitivo, porque um produto de 3 dólares que o dólar valendo R$ 4, ele passa a ganhar R$ 12 nesse produto, enquanto isso, se o dólar fosse R$ 2 por dólar, ele só ganharia 6, então talvez ele teria que vender por 5 ou 6 dólares, e aí o produto não seria competitivo contra outros produtos. Então isso é um consenso que existe, e a gente vê que aconteceu exatamente o oposto. No período que o dólar subiu, as importações é que subiram, não foram as exportações. Por quê? Porque o Brasil não produz muitos desses bens de capital que estão sendo comprados. Então o Brasil está importando esses bens de capital, que são máquinas, são equipamentos, são alguns programas, às vezes, até hoje em dia, são coisas importantes que fazem com que a indústria vá crescer no futuro. E outra questão que também é importante, é interessante a gente observar, é exatamente os gastos do governo. O governo, ele é um ente muito importante para fazer a economia crescer, porque se a economia, por exemplo, estiver parada e o governo fizer alguns investimentos, construir uma ponte, construir uma rodovia nova, uma estrada, colocar dinheiro no mercado, ele vai gerar emprego e ele vai fazer a economia crescer pelo menos um pouco mais do que faria. Só que o Brasil, até por causa do déficit que ele tem e do crescimento dos gastos públicos, ele criou aquele teto dos gastos públicos. E tá certo, o teto dos gastos públicos deveria existir realmente, mas a gente consegue ver aqui, ó, o que aconteceu com os gastos do governo nos últimos 4 trimestres. Nesse período aqui, que o Brasil estava indo, entre aspas, muito bem na economia, ele estava indo porque o governo estava gastando desenfreadamente o dinheiro. Aí o dinheiro acabou e aí o governo teve que economizar e começar a gastar menos do que a inflação. E a gente percebe exatamente isso aqui. E essa redução do gasto do governo fez com que a gente tivesse uma recessão até maior do que deveria, e não tinha como ser de outra forma, porque o governo não tinha como gastar mais dinheiro e ter déficits maiores do que aqueles de 130 bilhões nominal ou até 159 bilhões, como chegou em um dos anos. Bom, olhando aqui o PIB em valores correntes, a gente vê que, por exemplo, só como exemplo, em 2010 o PIB do Brasil era de 3 trilhões 885 bilhões. Aí em 2014, uns 4 anos depois, 5 trilhões 778 bilhões. Então a gente vê que nesse período aqui o PIB cresceu em torno de 50%, sem descontar a inflação, 50% nominal. E se a gente pegar agora, né, que já está quase completando mais 4 anos, a gente tem que o PIB está 1.703 mais 1.644 mais 1.687 mais 1.716, isso aí dá 6 trilhões e 700 bilhões, provavelmente deve fechar em 6 trilhões e 800 ou 6 trilhões e 900 bilhões, então a gente vai ter tido um aumento de 20% nominal. A inflação deve ter sido mais ou menos parecida, de 2010 a 2014, 2014 a 2018, porque a gente teve em 2016 um ano com uma inflação muito alta. Então a gente vê que um crescimento nominal de 50% naquele período virou um crescimento nominal de 20%, ou de 21% ou de 22%. E isso fez toda a diferença na recessão brasileira, mas a gente percebe que o Brasil já está passando por isso. Tá? E essa dos valores correntes também é interessante para a gente ver o impacto de cada um deles. A gente vê que, por exemplo, dos 6 trilhões e 500 bilhões, só 303 bilhões são agropecuária. Então a agropecuária, por exemplo, ela cresceu no ano anterior 12, 13%. Vamos dar uma olhada aqui no número certo.
Mas olha só, ela chegou a crescer, ó, 18% e 14% em 2 trimestres aqui, tá? E aí o que que a gente tem? Mas isso é só 5% do total. Já a indústria, por exemplo, ela é 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ela hoje é em torno aí de 20%, 19% do PIB. Lá atrás, em 1995, o PIB era 705 bilhões e a indústria era 165 bilhões. Então a gente estava falando de um valor bem maior, um valor 25%, 24% mais ou menos. Então a indústria perdeu 5 pontos percentuais no PIB. E isso tudo migrou aqui para os serviços, tá? E hoje os serviços eles têm 4 trilhões 134 bilhões. A gente está falando aí de quase 2/3 do PIB exatamente nisso. Esse VA aqui, o valor agregado, é a soma dos outros. E o imposto aqui é o imposto cobrado pelo governo. E a gente vê que esse imposto já está quase o valor da indústria, né? Já está quase pegando a indústria. Esse valor que, ó, em 4 anos subiu de 806 para 912, a indústria subiu de 183 para 1.202. Já o consumo das famílias, a gente vê aqui, ó, 4 trilhões 193, historicamente é em torno de 60%. O consumo do governo 1 trilhão e 300, historicamente é esse 20% mesmo. E aqui, formação bruta de capital fixo, esse sim reduziu muito ultimamente. Ó, a gente vê que teve uma queda de 1 trilhão 148 bilhões para 981 bilhões, mostrando que as indústrias ainda têm muito para investir. Enfim, pessoal, queria agradecer a todos por estarem vendo esse vídeo. Eu sei que ficou um pouco mais longo, mas é um assunto que me atrai muito. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, mostrem para os seus amigos. Espero que tenha ficado mais claro para vocês esses setores que estão conseguindo fazer um crescimento maior, tá? Setores que produzem bastante, que tenham essa questão toda industrial, porque a gente viu a formação bruta de capital fixo, a construção que está invertendo e ainda empresas que a gente viu ali de informação e comunicação e ainda setor financeiro que a gente acabou não falando, mas também que tem uma base encadeada bastante grande. Muito obrigado a todos, abraços, bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.